Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Meus irmãos e minhas irmãs, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir fala da incredulidade dos fariseus como sendo a causa da rejeição e da morte de Jesus. Ele que é o enviado do Pai. De diversas formas, o prólogo do Evangelho de João fala da rejeição do Verbo feito carne. Por exemplo, dizendo: a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ou então, estava no mundo, o mundo existiu por ela, mas o mundo não a reconheceu. E ainda veio aos seus e os seus não a acolheram. Desde o início do Evangelho, a rejeição de Jesus já é dita. O pecado dos judeus, denunciado por Jesus, é a rejeição de sua mensagem, de sua pessoa e de sua origem divina. O pecado, no caso deste trecho do Evangelho, está em não acreditar em Jesus, em se fechar à verdade de Deus revelada por Ele. Por isso é que Jesus diz: morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mais ainda, a afirmação de Jesus sobre o pecado dos seus opositores declara, de certa forma, inútil todo o sistema religioso judeu, pois todo esse sistema religioso é incapaz de salvar alguém. Sem a aceitação da salvação em Jesus Cristo, não pode haver profunda e verdadeiramente a purificação e o perdão dos pecados, como se pretendia com a festa judia anual chamada de Yom Kippur, a festa do perdão dos pecados e todos os demais ritos da tradição judaica. O apego às coisas terrenas e às tradições humanas impede de compreender o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. O apego faz mal, minha gente. O apego faz mal. O apego fecha o coração. Se não cega, diminui muito a visão. O apego não faz bem a ninguém. Jesus não fala em se matar, como equivocadamente interpretaram os seus opositores. Mas Jesus fala que eles o matarão, que eles matarão o Filho de Deus. Por isso, Jesus, falando de sua morte na cruz, diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem. É na cruz que a divindade de Jesus se manifestará.
quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Essa expressão, eu sou, diz respeito a Deus. Na cruz de Cristo é revelada a sua divindade. Na glória da cruz, a comunhão entre o Pai e o Filho aparecerá claramente. Se as pessoas puderam, e até hoje, podem abandonar o Senhor, o Pai que o enviou ao mundo, por amor, permanecerá fiel ao seu Filho até o fim. O Filho de Deus foi abandonado. Através de nossas atitudes, nós podemos abandonar o Senhor, mas Deus, que o chamou e o enviou a este mundo, nunca o abandonou. Permaneceu sempre fiel. O mesmo vale para nós. Não pensemos que Deus possa nos abandonar. Deus nos ama. Nunca nos abandonará. Podem ficar tranquilos. E Jesus diz essa frase tão bela, que nós talvez devamos repetir uma e outra vez ainda para nós mesmos. Aquele que me enviou está comigo. Olha que profissão de fé. Aquele que me enviou está comigo. É uma realidade também para nós. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que o caminho desta quaresma, que nós estamos terminando, estamos às portas da Semana Santa, fortaleça a nossa fé, de modo a nos abrirmos à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a fé, nós somos como que cegos, não podemos ver. Sem a fé, para nós que cremos, é a vida na escuridão. A vida na escuridão, para a tradição bíblica, é semelhante à morte. Que Deus nos conceda a graça de podermos viver pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a luz do mundo.